Olá, meninas, sejam bem-vindas a mais uma noite, mais um dia de oração, sexto dia dessa nossa jornada. Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta diferente. E se algumas das coisas que mais incomodam você durante a espera não estiverem falando apenas sobre aquilo que ainda não aconteceu? Porque a espera pode estar revelando o que você precisa curar. Ela também pode estar revelando aquilo que precisa de um cuidado dentro de você. Porque é muito fácil olhar para fora. Por que ele fez isso? Por que ele não respondeu? Por que ele foi embora? Por que ele não me escolheu? Porque isso sempre acontece comigo. Isso é o padrão que a internet traz. As respostas rasas e prontas. Mas não é só sobre isso. Essas perguntas doem muito. Por que que isso sempre acontece comigo? Mas hoje eu quero te fazer um convite diferente. Vamos parar um pouco de olhar para o outro e começar a olhar para dentro? Não para colocar culpa em você, não para dizer que tudo o que aconteceu foi responsabilidade sua, não é sobre isso. É muito mais para que a gente consiga se entender e não só ficar justificando o comportamento ruim das outras pessoas. É entender o que essas experiências estão despertando na gente, o que elas estão trazendo para a gente olhar, curar, trabalhar, porque aquilo que acontece com a gente pode revelar feridas que já estavam ali. E talvez Deus esteja usando esse tempo, essas pessoas, não apenas para preparar o que está vindo, o que virá, mas para cuidar daquilo que precisa ser cuidado, curado, antes que você entre numa nova história. Hoje não é um dia para se julgar, é um dia para se observar com honestidade e principalmente com misericórdia. Porque se a espera estiver revelando o que você precisa curar, não é maravilhoso? Você poder ir melhor preparada, você ter um relacionamento muito melhor, muito mais em paz. A espera pode estar mostrando exatamente isso para você. Quando a gente fala do Salmo 139, 23, fala o quê? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me que conhece os meus pensamentos. Olha que interessante, o salmista não pede apenas para que Deus mude as pessoas ao seu redor, ele pede para sondar ele mesmo, para conhecer o seu coração. Existe uma disposição para olhar para dentro. Então, talvez essa seja uma das orações mais corajosas que nós podemos fazer. Senhor, me mostra o que eu ainda não consigo enxergar em mim. A espera revela exatamente isso. A nossa ansiedade, a necessidade de controle, o medo de sermos esquecidas. Revela as comparações, a necessidade de aprovação, o medo de abandono, o quanto a nossa autoestima está ligada à atenção de alguém. Isso significa que existe algo de errado com você? Não. Mas significa que existe algo que precisa ser compreendido, cuidado, curado. Isso é muito importante de entender, porque uma reação pode esconder uma história. Imagina que você está conversando com alguém. Até ontem estava tudo bem. Hoje ele demora para responder. A mensagem passa de uma hora, duas, três, e alguma coisa começa a acontecer dentro de você. Você pensa, ele perdeu o interesse, eu fiz alguma coisa errada, ele está falando com outra pessoa, ele não tem mais interesse em mim, ele não vai mais me procurar, não vai mais me mandar mensagem, eu preciso mandar outra mensagem. Percebe que o acontecimento foi uma pessoa demorou para responder, mas dentro de você aconteceu uma história inteira. Eu vivi exatamente isso. Essa é uma parte muito poderosa da gente entender. Isso não significa que a sua percepção esteja sempre errada. Às vezes pode estar realmente acontecendo tudo isso. Ele está se afastando, existe falta de interesse, existem sinais que precisam ser observados. Mas antes de reagir à sua dor, o seu trauma, esses gatilhos, nós precisamos aprender a diferenciar o que realmente aconteceu de aquilo que a sua ferida te faz imaginar. Pode ter acontecido. Fato, interpretação e emoção são coisas diferentes. Quando algo ativa você, tenta separar essas três coisas. O que que de fato aconteceu? Ele não respondeu por 5 horas. O que minha mente interpretou? Ele perdeu o interesse.
que eu senti? Ansiedade, medo, insegurança. Então, essa separação é muito importante porque nos ajuda a transformar automaticamente uma interpretação em verdade. E entender o que está sendo trabalhado e precisa ser curado em nós, de acordo com tudo que está acontecendo. Depois disso, nós podemos observar o contexto. Isso acontece sempre? Ele costuma desaparecer? Houve uma mudança brusca de comportamento? Existe reciprocidade? Sempre houve reciprocidade, mas hoje não. Ele comunica sempre o que está acontecendo? Como que essa relação tem sido de maneira geral? Assim, você começa a aprender a observar sem ignorar sinais e sem deixar que a ansiedade preencha as lacunas. Nem tudo é ferida e nem tudo é intuição. Nós temos a ferida, nós temos intuição. E aí a gente aprende o que é cada coisa. Eu quero muito passar isso para vocês porque eu aprendi, eu queria ensinar. Nem toda insegurança é intuição, mas também nem todo desconforto deve ser ignorado. É esse equilíbrio que a gente tem que aprender. Às vezes é só uma ferida antiga sendo ativada. Às vezes existe realmente um comportamento inconsistente diante de você. Só que em vez de reagir imediatamente a essa dor, esse gatilho, essa ferida, aprenda a observar padrões, coerência, reciprocidade, comunicação, respeito, consistência. Uma mulher emocionalmente madura não precisa ignorar os sinais, mas também não precisa transformar cada silêncio em uma rejeição. Não deixe uma experiência definir todas as outras. Talvez alguém tenha abandonado você. Talvez alguém tenha mentido. Talvez alguém tenha traído a sua confiança. Talvez você tenha sido rejeitado. Talvez você tenha vivido um relacionamento em que precisou implorar por atenção. E aí, eu quero que você olhe para o seguinte: depois de experiências assim, nosso cérebro começa a tentar nos proteger. Ele procura sinais de que aquilo vai acontecer novamente, porque ele foge da dor o tempo todo. Então, uma pequena distância pode parecer abandono, uma demora pode parecer rejeição, uma mudança de comportamento pode parecer o fim. Seu cérebro está tentando proteger você com base no que ele viveu. Mas aquilo que aconteceu no passado pode explicar sua reação de hoje, mas não precisa determinar suas próximas escolhas. Então, começa a pensar, isso aconteceu comigo, mas não precisa definir a minha vida, não precisa definir as minhas escolhas, não é o meu padrão para o resto da vida. Isso aconteceu comigo, mas isso não precisa definir minha vida, isso não precisa definir minhas escolhas. Você pode ter vivido uma relação ruim e ainda assim construir uma relação saudável. Você pode ter escolhido errado antes e aprender a escolher diferente. Você pode ter aceitado migalhas e aprender a estabelecer limites. Pode ter tido medo do abandono e aprender a construir segurança emocional. Ter confundido intensidade com amor e aprender a reconhecer consistência. A cura não apaga a história. Ela muda a maneira que você carrega essa história. Você conta essa história. Não olhe apenas para os homens. Olhe para você. E eu quero te fazer uma provocação carinhosa. Durante essa jornada, eu não quero que você saia daqui apenas sabendo identificar homens disponíveis e indisponíveis. Quero que você também aprenda a identificar o que acontece dentro de você diante deles. Se pergunte, por que eu me sinto tão atraída por alguém que não demonstra disponibilidade? Porque a distância aumenta tanto o meu interesse. Por que quando alguém demonstra muito interesse, eu perco o interesse? Por que eu sinto necessidade de provar o meu valor? Porque eu tenho medo de colocar limites. Por quê? Eu fico tão ansiosa quando eu sinto que posso perder alguém. Talvez essas perguntas revelem muito mais sobre a sua história do que simplesmente o tipo de homem que aparece para você. Entende como é mais profundo do que pegar frases prontas, do que encontrar padrões de homens? E você? Quem é você? Por que desses padrões? Por que que você atrai isso que você precisa curar? Aí você começa a entender. Lógico, você aprende a identificar o tipo de homem, mas você aprende a se curar, você aprende a não atrair mais, não precisar mais desse tipo de homem na sua vida. Olhar para dentro não significa assumir a culpa de tudo.
Se alguém desrespeitou você, a responsabilidade pelo desrespeito é daquela pessoa. Se alguém mentiu, a mentira foi escolha daquela pessoa. Se alguém te manipulou, isso significa que você, né, foi manipulada, mas não significa que você causou a manipulação. Mas é algo que você precisa trabalhar. Você precisa aprender a impor limites. Você precisa aprender a confiar nas pessoas, mas também não confiar cegamente, a observar detalhes. Você precisa entender que você não pode, não precisa ser manipulada. Você pode não ser responsável pelo que alguém fez com você. E ainda assim ser responsável por decidir o que você fará com aquilo daqui para frente. Isso é muito importante. Então, depois escreve para mim, né? Eu vou mandar o PDF para vocês também. Quando alguém se distancia de mim, eu costumo. O que eu sinto nesse momento é que eu tenho medo que aconteça. O que minha mente começa a dizer. O que essa sensação me lembra. Uma resposta mais saudável que eu gostaria de aprender é responder assim, agir assim. Não tenta resolver tudo hoje. Hoje nós apenas estamos aprendendo a perceber. Porque aquilo que nós conseguimos perceber começa a deixar de nos controlar no automático. E eu te deixo a última pergunta. Qual a situação mais desperta a sua insegurança no relacionamento? Quando alguém se distancia? Quando demora para responder? Quando demonstra menos interesse? Quando você sente que está gostando mais do que aquela pessoa? Quando você percebe a indisponibilidade dela? Quando você sente que você pode perder essa pessoa? Você pode responder apenas com uma frase. A gente não precisa contar história que ainda não está pronta para compartilhar. Mas tem um objetivo aqui que é começar a reconhecer o que acontece dentro de vocês. Então vamos para o nosso momento de oração. Feche os seus olhos. Hoje nós não vamos pedir apenas para Deus mudar aquilo que está fora. Vamos pedir coragem para olhar para aquilo que está dentro. Senhor, hoje eu te peço coragem para olhar para dentro. Sonda o meu coração. Me mostra aquilo que ainda não consigo enxergar. Mostra as minhas feridas, os meus padrões, os meus medos, aquilo que ainda influencia minhas escolhas. Mas, Senhor, quando eu enxergar algo doloroso, não permita que eu me condene, que eu me feche. Ensina a olhar para mim com a mesma misericórdia que o Senhor olha. Me ajuda a compreender minha história, a diferenciar o que aconteceu daquilo que eu passei, a acreditar sobre mim por causa do que aconteceu. Por aquilo que precisa ser curado, fortalece aquilo que precisa ser fortalecido. E me ensina a não permitir que experiências do passado determinem aquilo que eu vou viver no futuro. Que eu possa dizer, isso aconteceu comigo, mas isso não precisa definir as minhas próximas escolhas. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, hoje nós fizemos algo que nem sempre é fácil, olhar para dentro. E talvez algumas de vocês tenham percebido coisas que nunca tinham parado para observar. Talvez tenham percebido uma ansiedade, necessidade de aprovação, medo do abandono, necessidade de controle, uma reação que parece maior do que a situação. Eu quero que você tenha muito cuidado com uma coisa. Não transforme autoconhecimento em autocondenação. Descobrir uma ferida não significa descobrir um defeito. Significa encontrar uma parte de você que precisa de cuidado. Então, se hoje você percebeu alguma coisa dolorosa, não pense que tem algo errado com você. Pensa, agora eu sei onde eu preciso cuidar. Talvez esse seja um dos maiores presentes desses 30 dias. Não apenas pedir para Deus que coloque alguém certo na sua vida, mas permitir que Ele prepare o seu coração para quando essa pessoa chegar. Você não precisa repetir aquilo que te machucou. O passado explica algumas das nossas reações, mas não precisa determinar as nossas escolhas e o nosso futuro. Você pode aprender, amadurecer, estabelecer limites, escolher diferente, construir novas experiências e, principalmente, você pode levar tudo isso para Deus. Amanhã a gente continua, mas hoje observe com carinho. Quando algo despertar uma reação forte em você, não se condene. Para, respira, observa. Pergunta o que realmente aconteceu. Pergunta se você está interpretando ou realmente vendo de fato o que está acontecendo. Perceba o que isso despertou em você.
e leva essa resposta para Deus, porque a mulher que aprende a se conhecer começa também a aprender a escolher melhor. Talvez seja justamente isso que Deus começa a fazer com você nesses 30 dias. Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã.